Que o jovem negro morre de arma, o jovem não negro geralmente de acidente de carro. Meu pai nunca levantou a mão pra mim, mas a polícia já. Cara, é possível dialogar com a polícia, agora eu não sei se eles vão ouvir o que a gente tem pra falar. A maioria das ações desses policiais, nesse sentido do racismo, elas acontecem justamente nesses bairros da periferia. E eles se sentem no direito de entrar na nossa comunidade sem pedir licença, chutar a porta, botar dedo na cara de mãe de família. E esquece que dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, existem seres humanos e que existem pessoas trabalhadoras e pessoas que lutam todos os dias para garantir o pão, inclusive pagar o salário da própria polícia. O policial é uma pessoa que traz os seus valores da sociedade, né? Então, a sociedade é racista, né? A gente ainda tem muito desse contexto racista posto. Qualquer um jovem negro que passa na rua, ele já é suspeito, ele já é alguém que precisa ser abordado. Então a juventude negra ela é o alvo preferencial, porque o Estado nos colocou sempre como um elemento marginal, um elemento suspeito. Revistas, cara, assim, tá andando só na rua. Eu fui revistado pelo mesmo policial 2 vezes, na mesma noite. Mas a última, eu tava voltando do trabalho, e de moto, e o policial mandou parar, eu encostei a moto, né, e desci para pegar a documentação e tal, e aí eles começaram a me bater sem nenhum tipo de explicação. Se você sair aqui pelo bairro perguntando aos meninos, de criança a adolescente, não tem um que não tenha tido algum embate, né, alguma situação de violência com a polícia. Inclusive, a gente fez um debate sobre isso, da abordagem policial, quando eles fazem um baculejo na gente, né? Que eles baculejam, né? A simbologia dele te botar de costa, porque ele nem te encara de frente, nem olha nos teus olhos, né? Imagine para um jovem que está chegando agora no mundo, que está conhecendo e que não, a educação ainda não propiciou a ele uma vida digna. O que é receber uma tapa da mão de uma polícia, né? Ele fica revoltoso. O policial, ele tem um trabalho de abordar as pessoas. Isso é o trabalho dele e ele deve continuar fazendo. Só que a forma que ele aborda as pessoas é muito diferente. Eu já fui muitas vezes enquadrado com o policial falando palavrão pra mim. Diversas vezes. Porque na orla eles pedem, por favor, dão boa noite ao chegar e ao sair. Porque aqui também não pode ser dessa forma. Somos menos que eles em quê? O jovem hoje assassinado, ele tá morrendo no auge da sua fase de produção, né? Dos 29 anos, onde ele está se formando, já está formado uma ideia tanto filosófica, enquanto ser humano, produção manual, onde ele está no ápice do seu vigor físico. Muitos jovens mortos, assassinados. E todos com caráter de execução, né? Que no boletim é lavrado auto de resistência, resistência seguida de morte, mas que a gente sabe que foi execução, porque ninguém resiste com tiro nas costas, ou na cabeça, ou na nuca. O auto de resistência, para mim, é isso. É a legitimação do Estado em exterminar os seus jovens, que também não é só exterminar, que é um princípio pequeno para o processo de genocídio que acontece no nosso país e no nosso Estado. Aqui no Borel a gente teve alguns anos atrás um caso exatamente assim, que gerou a criação de um movimento chamado Posso Me Identificar, né, em que 4 jovens do Borel foram brutalmente assassinados pela polícia numa incursão, e cada um estava fazendo uma coisa, um estava chegando da faculdade, um estava no barbeiro cortando o cabelo, então, mas eram jovens negros e que para a polícia tinham a aparência de criminosos.
Dialogar com a polícia é possível, mas dialogar com uma outra polícia, não essa. A que está posta não tem diálogo. A que está posta já vem armada até os dentes, ideológica e armamento físico, né, material, para nos dizimar, para nos exterminar. Os profissionais têm que entender o contexto em que eles estão atuando. Se ele não entender o contexto que ele está atuando, a gente não consegue desenvolver estratégias para melhorar a realidade atual, né? A gente acredita que a formação transforma as pessoas, né? Então, se tiver uma formação não racista, não machista, não homofóbica, talvez esse policial ele consiga exercer um papel diferenciado. O policial, ele precisa se reconhecer também negro, ele precisa se reconhecer daquela comunidade e perceber que naquela comunidade, ela não é só uma comunidade de violência. O movimento social, nesse momento, tem uma responsabilidade muito grande com a polícia de discutir esse fato e encontrar uma saída conjunta para a gente enfrentar essa situação e modificar de vez no nosso estado, entendeu? Então, agora é premente o diálogo. Que até o próprio governo entenda e reconheça que exista um extermínio de uma juventude negra, de que esses números, né, eles têm esse recorte muito forte. A gente tem que pensar uma nova polícia. E não é a unificação da polícia civil com a militar. Não, é uma nova polícia, uma polícia humanitária, uma polícia que cumpre o papel dela de fato, que não é só garantir a patrimônio privado, nem o patrimônio público, para garantir a vida, que é o maior patrimônio que se tem. Criança livre, essa canção, feijão na mesa, arroz, fuzil na mão. Criança livre, essa canção, é pra Lázaro, um menino lá da rua que não tem onde morar. Lázaro, um menino muito triste que tá pra se indignar. Feijão na mesa, arroz, fuzil na mão. Criança livre, essa canção.